Olá, hoje eu quero abordar um tema baseado nas curiosidades teológicas, sociais, históricas, culturais. Quero abordar um tema bastante interessante, que é a questão que mulher foi a que Caim, irmão de Abel, quando assassina o seu irmão, a Bíblia fala que ele sai e casa-se com uma mulher. Que mulher é essa? Pois nós entendemos que existem duas grandes teorias que regem o pensamento no mundo. A teoria criacionista e a teoria da evolução. A teoria criacionista é uma teoria judaico-cristã baseada na palavra de Deus, que expressa o pensamento que todas as coisas, o ser humano e tudo que foi criado a partir de Deus. A teoria evolucionista do teórico Charles Darwin aponta que o mundo ele foi ao longo dos milênios, ele foi evoluindo e as espécies mais fortes e adaptáveis foram conquistando o seu lugar no espaço e na Terra, e assim chegamos até o dia de hoje. Basicamente isso. Mas não é o tema esse do vídeo. Nem criacionismo, nem evolucionismo. Pois bem, vamos ao que interessa. Em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, no capítulo 1, no versículo 27, no capítulo 2, versículo 7 e versículo 18 até o 23, os versículos, a Bíblia fala a respeito que Deus criou o homem e a mulher. Ok, esse é um ponto fundamental. Deus criou homem e mulher. A Bíblia chama o homem Adão e a mulher Eva, a qual esse nome foi dado pelo próprio Adão, a mulher, Eva. Ou seja, eles viviam num lugar chamado o Jardim do Éden. A Bíblia diz que tanto Adão quanto Eva, iludidos pela serpente, Eva, principalmente ali no começo, Eva foi iludida, depois leva Adão. Adão também se ilude e são enganados, e eles realizam então o primeiro pecado, que foi a desobediência a Deus, a palavra de Deus, ao mandamento, à ordem de Deus. E por essa desobediência, eles foram banidos deste lugar. Então lá em Gênesis, capítulo 3, você começa a estudar e ali fala sobre a queda do ser humano. Ali fala deles, da queda, do julgamento, da exclusão, eles foram expulsos do paraíso. Então, ali no versículo 14 até o versículo 19, a Bíblia relata a sentença que foi dada à serpente, que foi dada à mulher e que foi dada ao homem. Ou seja, Eva recebe uma sentença, a serpente recebe uma sentença, Caim recebe uma sentença. Depois eu vou voltar nesse tema. Mas, passando já para o capítulo 4, a partir do versículo 1, ali você vai ver que Eva, ela então tem filhos, o Caim e o Abel. E ela menciona, ela diz assim, lá em Gênesis capítulo 4, e eu vou assim resumir os versículos, mas assim, Eva deu à luz a um filho e disse, pela ajuda do Senhor eu consegui um filho. Essa versão que eu estou lendo é a versão americana da God News Translation, nova tradução da linguagem de hoje, americana. Na tradução Revista Atualizada, o versículo diz assim, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E na versão da Nova Bíblia Viva, capítulo 4, versículo 1 diz assim, disse ela, com a ajuda do Senhor consegui um filho homem. Ou seja, a Bíblia fala que ela se expressou, com a ajuda do Senhor eu tive um filho homem, com o auxílio do Senhor eu tive um varão, pela ajuda do Senhor consegui um filho. Ou seja, esse filho é Caim e depois Abel. A Bíblia fala que Caim e Abel eles eram diferentes, um era pastor,
de ovelhas, um cuidava da agricultura e o outro da pecuária, vamos dizer assim, né? E houve ciúme entre Caim e Abel, e Caim mata Abel. E a Bíblia diz que então Caim sai e comete um assassinato. Ele mata Caim, né? E ele sai e casa com uma mulher. Que mulher era essa? Se lá em Gênesis capítulo 1 Deus criou o homem e a mulher, e no Gênesis capítulo 4 a Eva fala: com auxílio do Senhor tive um filho. Pois bem, vamos voltar um pouquinho em Gênesis capítulo 3. Tá? Eu falei Gênesis capítulo 4, versículo 1, né? Não, é Gênesis 4 vai indo, 4:17, né? Que Caim sai e mata Abel. Lá em Gênesis 4:17 diz: Caim saiu e casou-se com uma mulher. Que mulher era essa? Então esse é o tema, né? Gênesis 4:17. Caim saiu e casou-se com uma mulher. Que mulher era essa? Pois bem, se em Gênesis capítulo 1 Deus criou o homem e a mulher, e Gênesis capítulo 3 fala da queda do homem, e ali no versículo 14 até o 19 fala da sentença que Deus deu. Deus deu uma sentença à serpente, Deus deu uma sentença à mulher, e Deus deu uma sentença a Adão. Pois eu não quero me deter na serpente nem no Adão, quero me deter na mulher, na Eva. Vamos ver. A Bíblia fala ali no versículo 16 do capítulo 3, Deus diz assim: eu vou aumentar, eu vou multiplicar sobremodo, você terá muitas dores. Vamos aqui, eu quero até abrir aqui, Gênesis capítulo 4, versículo aqui, 16. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: e o Senhor disse à mulher: você terá muitas dores durante a gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Apesar disso, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Pois bem, eu estou lendo na nova Bíblia Viva aqui, um exemplo. Mas, vamos lá. Gênesis 3, versículo 16, na versão americana da God New Translation, diz o seguinte: vou aumentar as dores da tua gravidez. Na revista atualizada diz: multiplicarei sobremodo. Na revista que nós lemos aqui, Nova Bíblia Viva, nessa versão, diz: você terá muitas dores. Vamos pegar essas palavras: aumentar, multiplicar, muitas. Aumentar significa tornar maior em quantidade e intensidade. Multiplicar significa aumentar ou produzir de si mesmo um semelhante. E muitas ou muito significa abundância. Ou seja, como que Deus ia aumentar, multiplicar ou ia dar muitas dores para uma pessoa que não tinha tido filhos? Eu só posso aumentar algo que já existe. Por exemplo, se eu aperto o meu dedo e eu sinto uma dor e eu aumento essa dor, eu tenho que apertar de forma mais intensa. Ou seja, se eu multiplicar, eu não posso multiplicar nada do zero, porque 0 vezes 0 é 0. Eu sempre tenho que multiplicar algo que já existe. E a Bíblia diz: multiplicarei sobremodo, ou seja, eu vou multiplicar, eu vou aumentar. Multiplicar significa aumentar. Aumentar significa vou tornar maior em quantidade e em intensidade, e muito significa abundância. Então, quando Deus dá essa sentença para Eva, Gênesis 3, versículo 16, eu vou aumentar, eu vou multiplicar, você terá muitas dores. O que nós podemos entender? Que Eva já tinha tido filhos. Mas que filhos eram esses? Eram meninas. Por que eram meninas? Porque se nós irmos lá para Gênesis capítulo 4, onde fala a respeito do nascimento de Caim e Abel, você começa a perceber que então
Adão teve relações com Eva e ela engravidou e deu à luz um filho, a quem chamou de Caim. Disse ela: com a ajuda do Senhor, consegui um filho homem. Olha só, com a ajuda do Senhor eu consegui um filho homem. Ou seja, com a ajuda do Senhor eu consegui um filho homem. Por que ela conseguiu um filho homem? Porque ela já tinha, pela lógica cristã, pela lógica teológica, ela já teria tido filhos. Ou seja, só que filhos meninas. Porque ela disse: com a ajuda do Senhor, consegui um filho homem. Se ela fosse o primeiro filho, ela adquiriu um filho. Não, mas ela deixou bem claro: adquiri um filho homem. Por quê? Porque lá em Gênesis 3, quando Deus dá a sentença, Deus diz a Eva: vou aumentar, vou multiplicar. Ou seja, os filhos que a Eva tinha, que nós não sabemos quantos foram, mas entendemos que foi mais de um, inclusive, foram filhos mulheres, foram filhas. E aqui em Gênesis 4, ela expressa a sua gratidão a Deus, porque com a graça do Senhor, ela conseguiu um filho homem. Desculpa. Olha o que diz a nova versão na God News Translation. Ela deu à luz um filho e disse: pela ajuda do Senhor eu consegui um filho. Na versão revista atualizada, então disse: adquiri um varão. Varão é homem, que significa homem valoroso. Homem valoroso, varão. Varoa, mulher valorosa. Ela adquiriu um varão, um homem valoroso, com o auxílio do Senhor. E na versão Nova Bíblia Viva, ela disse ela: com a ajuda do Senhor, consegui um filho homem. Ou seja, que mulher era essa de Gênesis capítulo 4, versículo 17, que Caim, ao assassinar o seu irmão Abel, sai e casa. Ele casa com uma mulher, ele cria uma cidade, ele coloca o nome, ele tem um filho, ele coloca o nome desse filho Enoque, e coloca o nome da primeira cidade também, Enoque. Na Bíblia nós temos 2 Enoques, tá? 2 ou 3, mas vamos ficar com 2, que eu tenho certeza que 2 eu sei que a gente tem. Mas não é o caso. Mas a Bíblia fala que Caim sai, casa com uma mulher e tem um filho. Que mulher era essa? Era uma das filhas de Adão e Eva, que eles tiveram antes da queda do pecado. Que eles tiveram ainda lá no jardim do Éden. Fica aí essa reflexão, esse pensamento, essa teoria teológica. Espero que você goste. Espero que você seja um estudioso da palavra de Deus. E eu quero terminar esse vídeo dizendo que nós devemos estudar a palavra de Deus a ponto que o texto se explique e não colocar a nossa ideia ou a nossa imaginação na palavra de Deus. Devemos deixar que as ideias de Deus reveladas na sua palavra moldem as nossas ideias e os nossos pensamentos. Pois se alguém perguntar: que mulher era essa? Pode ter certeza, segundo a palavra de Deus, segundo o pensamento teológico, segundo o estudo da palavra do Senhor, em Gênesis 3, na sentença que Deus dá a Eva, Deus diz: aumentarei, multiplicarei, você terá muitas dores em meio ao teu parto. Ou seja, se Deus vai multiplicar algo, é porque Deus multiplicou algo a partir de um número, que nós não sabemos que número é esse. Mas Eva já tinha tido, juntamente com Adão, filhas. Por que não é mencionada essas filhas na Bíblia? Porque é uma questão também de cultura, uma cultura judaica. E aí isso é um outro tema, porque o Velho Testamento, principalmente o Pentateuco, os primeiros 5 livros escritos por Moisés, aonde está Gênesis, é um livro de cultura judaica, aonde a figura masculina é a que importa. A feminina fica em segundo plano. Mas isso é uma outra história, fica para um próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. God bless you.